Elias era homem semelhante a nós. Tiago 5, 17 e 18, né? Elias era homem semelhante a nós, sujeito aos mesmos sentimentos, e orou com instância para que não chovesse sobre a terra. E por 3 anos e 6 meses não choveu. Orou de novo, e o céu deu chuva, e a terra fez germinar seus frutos. Eu queria convidá-los também, eu vou ler um outro trecho que está no primeiro livro de Reis, capítulo 19. Hoje nós meditaremos sobre a vida de Elias. Então é importante que nós leamos um outro trecho das Escrituras. Tiago fala de Elias, né, conforme nós lemos, e agora em 1 Reis 19, aqueles que puderem abrir a passagem, eu lerei também. Na liturgia nós lemos o texto em que Elias confronta os 450 profetas de Baal. Nós vimos a alegria do profeta, o regozijo, a euforia. Agora nós vamos ler um outro trecho da vida dele que revela seu medo, seu estado de depressão, seu encontro com Deus e a restauração. 1 Reis 19, diz o texto. 1 Reis porque é primeiro livro, né? Primeiro livro dos Reis, capítulo 19, diz assim: Acabe fez saber a Jezabel tudo quanto Elias havia feito, e como matara todos os profetas à espada. Então Jezabel mandou um mensageiro a Elias, a dizer-lhe: façam-me os deuses como lhes aprouver, se amanhã, a estas horas, não fizer a tua vida como fizeste a cada um deles. Temendo, pois, Elias levantou-se e para salvar sua vida se foi, e chegou a Berseba, que pertence a Judá, e ali deixou o seu moço. Ele mesmo, porém, se foi ao deserto, caminho de um dia, veio, se assentou debaixo de um zimbro, de um arbusto, pediu para si a morte e disse: basta, toma agora, ó Senhor, a minha alma, pois não sou melhor do que meus pais. Deitou-se e dormiu debaixo do zimbro, debaixo do arbusto. Eis que um anjo o tocou e lhe disse: levanta-te e come. Olhou ele e viu, junto à cabeceira, um pão cozido sobre pedras em brasa e uma botija de água. Comeu, bebeu e tornou a dormir. Voltou segunda vez o anjo do Senhor, tocou-lhe e lhe disse: levanta-te e come, porque o caminho te será sobremodo longo. Levantou-se, pois, comeu e bebeu, e com a força daquela comida caminhou 40 dias e 40 noites, até Horebe, o monte de Deus. Ali entrou numa caverna, onde passou a noite. E eis que lhe veio a palavra do Senhor e lhe disse: que fazes aqui, Elias? Ele respondeu: tenho sido zeloso pelo Senhor, Deus dos exércitos, porque os filhos de Israel deixaram a tua aliança, derribaram os teus altares e mataram os teus profetas à espada. E eu fiquei só e procuram tirar minha vida. Disse-lhe Deus: sai e põe-te neste monte perante o Senhor. Eis que passava o Senhor, e um grande e forte vento fendia os montes e despedaçava as penhas diante do Senhor. Porém, o Senhor não estava no vento. Depois do vento, um terremoto, mas o Senhor não estava no terremoto. Depois do terremoto, um fogo, mas o Senhor não estava no fogo. E depois do fogo, um cicio tranquilo e suave. Ouvindo-o, Elias envolveu o rosto no seu manto e, saindo, pôs-se à entrada da caverna. Eis que veio uma voz e lhe disse: que fazes aqui, Elias? Ele respondeu: tenho sido zeloso em extremo pelo Senhor, Deus dos exércitos, porque os filhos de Israel deixaram a tua aliança, derribaram os teus altares e mataram os teus profetas à espada, e eu fiquei só e procuram tirar minha vida. Disse-lhe o Senhor: vai, volta ao teu caminho para o deserto de Damasco, e em chegando lá, unge Azael rei sobre a Síria. A Jeú, filho de Ninzi, ungirás rei sobre Israel, e também Eliseu, filho de Cefate, de Abel-Meolá, ungirás profeta em teu lugar. Quem escapar à espada de Azael, Jeú matará. Quem escapar à espada de Jeú, Eliseu matará. Também conservei em Israel 7.000, todos os joelhos que não se dobraram a Baal, e toda a boca que não o beijou. Oremos. Ó Deus, fala conosco nesta manhã. Abre a nossa mente e o nosso coração para recebermos a Tua palavra. Ilumina
a nossa mente pelo Teu Espírito. E apesar de mim, ó Deus, fala em nome de Cristo, oramos. Amém. O apóstolo, se eu posso assim dizer, né? Ele era irmão de Jesus, Tiago, ele era uma das lideranças da igreja de Jerusalém. Ele escreveu essa pequena carta. A carta de Tiago tem 5 capítulos, e ele faz uma menção na sua carta a Elias, dizendo que Elias era um homem sujeito aos mesmos... Elias era um homem semelhante a nós, sujeito aos mesmos sentimentos. Será que Tiago está sendo irônico? Como pode ser que nós, eu, você, sejamos semelhantes ao profeta Elias? Aqui no próprio texto, Tiago disse que Elias orou e por 3 anos e meio não houve chuva sobre Israel. Posteriormente, Elias orou e Deus deu chuvas sobre Israel. Como podemos ser semelhantes a Elias? Elias pediu a Deus e Deus desceu, mandou fogo do céu que consumiu o sacrifício que Elias havia preparado. Elias desafiou o rei Acabe, e mesmo o rei desejando matá-lo, Deus o guardou, o sustentou e não permitiu que Acabe, rei de Israel, o alcançasse e matasse. Como nós podemos ser semelhantes a Elias? Será que ele está sendo irônico? Tiago está sendo irônico? Não. O texto mesmo nos mostra em que somos semelhantes a Elias. O versículo 17 de Tiago, capítulo 5, diz: Elias era semelhante a nós, sujeito aos mesmos sentimentos. Elias, o servo do Senhor, quando nós lemos nas Escrituras acerca deste homem, nós vemos como Deus o usou para a sua glória, para a glória divina, os atos tremendos, os atributos que ele possuía, muito diferente de nós. Mas em uma coisa nós podemos ter certeza: nós somos semelhantes a Elias em relação aos seus sentimentos. Nós somos semelhantes a Elias em relação àquilo que nós sentimos diante das circunstâncias da vida. Assim como Elias, por vezes os nossos sentimentos nos jogam para baixo, nos paralisam, em razão, às vezes, de alguns sentimentos desajustados que nós temos. Nós reagimos mal diante de certos estímulos, às vezes diante das palavras das pessoas, nós reagimos mal. E às vezes a nossa reação nada tem a ver com a pessoa que nos disse alguma coisa, tem a ver com os nossos sentimentos, que se encontram desajustados, e nós reagimos mal. Nosso foco nesta manhã vai ser observar esses sentimentos na vida de Elias, comparar com os nossos sentimentos e mostrar que Deus nos socorre e restaura os nossos sentimentos. Veremos inicialmente a inconstância, a instabilidade, a oscilação emocional de Elias. Essa instabilidade de Elias aponta para nós, a nossa instabilidade emocional também.
Como nós lemos no texto da liturgia, lá em 1 Reis, capítulo 18, na época em que Elias enfrentou os 450 profetas de Baal, havia uma divisão dentro do povo de Israel. O povo de Israel estava dividido em relação a adorar Baal ou adorar Deus. E Elias retrata isso no texto que nós lemos, lá no versículo 1 Reis 18, versículo 21, diz assim: Elias se chegou a todo o povo e disse: até quando vós cocheareis entre dois pensamentos? Se o Senhor é Deus, segui-o; se é Baal, segui-o. Diz o texto, o povo nada respondeu. Então havia essa confusão na mente das pessoas. É incrível, Israel, o povo de Deus, parte do povo adorava Baal, parte do povo adorava o Senhor. E nesse contexto, Elias enfrentou os 450 profetas de Baal lá no Monte Carmelo, segundo o texto que nós lemos na liturgia, né? Elias orou, Deus mandou fogo do céu que consumiu o sacrifício, e o povo passou a dizer: o Senhor é Deus, o Senhor é Deus. Tomaram os 450 profetas de Baal e os mataram. Grande vitória. Elias estava eufórico. A adoração a Baal foi extinta do povo de Deus. Ele imaginava. Ele estava tão feliz, o seu regozijo era tanto, né? Ele orou na sequência e Deus mandou chuvas. E eu imagino, né? Ele começou a pensar: agora o rei vai se sujeitar a Deus. Agora o rei viu quem é o Deus verdadeiro. Agora o povo vai se sujeitar a Deus. Acabe liderará o povo de Israel debaixo da orientação do Senhor. O governo, na realidade, será de Deus. E ele estava eufórico. Voltou a chover. O país experimentará novamente momentos de prosperidade. Quem sabe o rei não me convida para ser o seu conselheiro, assim como Natã era conselheiro de Davi? Sabe-se lá, se não passasse isso pela cabeça de Elias. E a euforia era tanta, que diz o texto aqui, no versículo 46, do capítulo 18 de 1 Reis, que a mão do Senhor veio sobre Elias, e ele ungiu seus lombos e correu adiante de Acabe. Acabe havia tomado seu carro, né? Imaginem o carro da época de Acabe, que era um artefato de guerra, né? Composto principalmente de ferro, puxado por cavalo, né? Era um artefato que concedia rapidez nas batalhas, agilidade nas batalhas. Acabe, depois de ter visto aquele espetáculo grandioso lá no Monte Carmelo, Deus mandando fogo do céu, a morte dos 450 profetas de Baal, Acabe, e começou a chover novamente em Israel, Acabe tomou seu carro e foi para Jezreel, um local, uma cidade onde ficava a residência, uma das residências reais. Acabe tomou seu carro, e Elias estava tão eufórico, que diz o versículo 46, a mão do Senhor veio sobre ele, cingiu seus lombos, e ele correu adiante de Acabe, até a entrada de Israel. Consegue imaginar? Eu estava meditando nessa passagem e imaginando Elias correndo, Acabe no seu carro, né? Puxado por cavalo, e Elias correndo na frente, chegando antes dele lá em Jezreel. Eu não sei se você já experimentou isso,
Mas quando nós ficamos eufóricos, nós algumas vezes chegamos até a experimentar uma certa extrapolação dos nossos limites físicos. Nós fazemos coisas assim que, quando a gente chega no final do dia, mas como é que eu fiz isso? É que eu estava tão animado, estava tão feliz por ter conhecido aquele local, por ter viajado, e aquilo que normalmente nós fazemos, né, de ir para lá e para cá, que nos cansa, num dia assim de euforia, não nos cansa. E a gente ultrapassa os nossos limites físicos. Acho que foi isso que Elias experimentou, correndo na frente do carro de Acabe, né? Mas o rei, quando ele chegou a Jezreel, diz o texto do capítulo 19 que eu li, ele contou à sua mulher Jezabel o que havia acontecido no Monte Carmelo. Jezabel era uma adoradora de Baal. E o que ela fez? Capítulo 19, verso 2. Então Jezabel mandou um mensageiro a Elias a dizer-lhe: façam-me os deuses como lhes aprouver, se amanhã, a estas horas, não fizer eu a tua vida como fizeste a cada um dos meus profetas. Sabe aquela, você está no ápice da euforia, as coisas vão mudar, perspectiva totalmente nova, uma realidade nova, o povo vai servir a Deus, o rei governará sob a liderança do Senhor, tempo de prosperidade econômica, e de repente, a resposta que ele recebe, alguém o avisou: olha, você, Elias, de hoje em diante é procurado. Se nós o encontrarmos, nós vamos fazer com você assim como o que você fez com os 450 profetas de Baal. Depois que ele recebeu a notícia, Elias experimentou o medo, e a gente vai ver na sequência, até eu entendo, como um momento de depressão, porque ele pede a morte para si. Tinha fundamento essa depressão, certamente. Mas vejamos aqui como Elias reage, verso 3. Temendo, pois, Elias, levantou-se e, para salvar sua vida, se foi. Chegou a Berseba. Ali ele deixou o seu moço e foi para o deserto, caminho de um dia. Veio, se assentou debaixo de um arbusto, de um zimbro, pediu para si a morte e disse: basta, basta, Senhor, toma agora minha alma, pois não sou melhor do que meus pais. Elias pediu a morte para si. Veja a montanha russa, né, de emoções, euforia, alegria, regozijo e de repente medo. Nós somos como Elias. Somos como Elias. Nós, durante a vida, nós alimentamos grandes expectativas. Nós temos expectativas sobre a nossa família, sobre o nosso cônjuge. Nós temos expectativas sobre os nossos filhos. Nós temos expectativas sobre a nossa vida profissional, nossa carreira profissional. Nós temos expectativas sobre a nossa igreja. Nossa, agora a igreja vai. Agora o meu relacionamento com a minha mulher, com o meu marido vai ser ótimo. Agora, olha, os meus filhos serão bênção. Mas eis que a realidade se impõe, né? E diante da realidade, nós nos frustramos. Quando surgem os conflitos, quando surgem as dificuldades, quando surgem as derrotas, a incompreensão. Se tem uma coisa que
Abate é quando eu me sinto incompreendido pelas pessoas que eu amo. Quando vem as perdas, aí o que nós sentimos é medo. E eu não sei se já aconteceu com você. Certa feita até já compartilhei com a minha mulher. Eu senti desejo de morrer. E ela disse assim: você é egoísta, porque se você morrer, você vai nos deixar. E como nós faremos? Você estará com o Senhor, mas como nós faremos? E essa palavra foi importante para mim. Falei, é verdade. Preciso me alinhar novamente, né? Mas por vezes, nós sentimos desejos de morte diante das frustrações da vida. Nós somos como Elias, exatamente como diz Tiago, somos sujeitos aos mesmos sentimentos. Por vezes sentimos uma alegria intensa e no momento seguinte medo, frustração, decepção, quem sabe depressão, desejo de morte. Mas neste momento de fragilidade, eu posso afirmar a vocês, é o melhor momento, é um momento especial para nos encontrar com Deus. É quando nós nos despimos das nossas habilidades, das nossas capacidades. Esse é o momento para Deus falar ao nosso coração. E foi assim que aconteceu com Elias também. Elias continuou a sua jornada de fuga. Ele entrou numa caverna no Monte Horebe, conforme nós lemos. E naquele momento, Deus se aproximou de Elias, ele fez uma pergunta, dando a ele a oportunidade de verbalizar os seus sentimentos, de verbalizar o que ele entendia acerca daquela situação que ele estava vivendo. Veja o verso 9, 1 Reis 19, 9. Elias entrou numa caverna, onde passou a noite, e eis que lhe veio a palavra do Senhor e lhe disse: que fazes aqui, Elias? A pergunta de Deus. Quando nós formos aconselhar alguém, nós seremos bons conselheiros se fizermos as perguntas certas para a pessoa. A pessoa ela começa a falar de si, começa a falar do seu problema. Às vezes ela conta uma parte do que está sentindo, do que está acontecendo. E o bom conselheiro, ele reúne aquelas informações e faz uma pergunta para a pessoa. E foi o que Deus fez com Elias. Que fazes aqui, Elias? Veja, Deus não condenou Elias pela fuga. Deus não estava condenando. Deus estava dando a oportunidade de Elias falar do que ele estava sentindo. E Elias, no verso 10, responde: Deus, eu tenho sido zeloso pelo Senhor, Deus dos exércitos, porque os filhos de Israel deixaram a tua aliança, derribaram os teus altares, mataram os teus profetas, a espada, e eu fiquei só e procuram tirar a minha vida. Veja a resposta de Elias, como ele expressa os seus sentimentos. Fala: Senhor, eu tenho buscado viver de modo agradável a Ti, mas vivendo dessa maneira, o povo de Israel tem me confrontado, tem se oposto a mim. Eles deixaram a tua aliança, eles derribaram os teus altares, eles mataram os teus profetas. E aí ele fala do seu sentimento: eu fiquei só e procuram tirar-me a vida. Elias estava se sentindo sozinho e injustiçado. Tem tudo a ver comigo. Quantas vezes, em algumas situações, eu não sei se você já passou por isso, acredito que sim, você se sinta sozinho e injustiçado. Como Deus tratou a questão? Deus exortou Elias a sair da caverna. Veja a simbologia dessa expressão. Caverna, nesse contexto aqui, é lugar de fuga da realidade. É lugar em que o profeta, ele queria que Deus lhe tirasse a vida. Chega, basta, não quero mais sair da caverna.
cansei de tudo. Mas Deus chega para Elias e fala: Elias, sai da caverna, porque eu vou me revelar a você. E Deus se revela, nós lemos no texto. Deus se revela de que maneira? Por meio de um vento muito forte, diz o texto. Mas, na sequência, o texto mesmo diz: Deus não estava nesse vento. Depois, através do terremoto, Deus não estava no terremoto. Depois, através de um fogo intenso, Deus não estava no fogo intenso. 3 fenômenos intensos: vento forte, terremoto, calor intenso. Me fez lembrar Deus se revelando a Israel lá no Monte Sinai, quando Ele deu as tábuas da lei para o povo. O povo estava lá em torno do Monte Sinai, havia nuvem espessa, havia trovões, relâmpagos, clangor de trombetas, estrondo de trombetas. Naquele contexto, Deus se revelou temível e poderoso. E agora, nessa passagem, Deus ele também se revela por meio de vento forte, terremoto, fogo, mas Ele não estava no meio desses fenômenos intensos. Deus, por último, se revela, diz o texto bíblico, por meio de um cicio tranquilo e suave. Sabe o que é um cicio tranquilo e suave? Uma voz suave, uma voz branda. Foi assim que Deus se manifestou a Elias. E o fato é, quando nós estamos confusos, quando nós estamos com o pensamento dividido, quando nós estamos ansiosos, nós não precisamos de vento forte, nós não precisamos de terremoto nem de calor intenso. Nós precisamos ouvir a doce, suave, mansa voz de Deus que restaura a nossa alma. Há alguns versículos da palavra que eu acho que vocês deveriam anotar na Bíblia para meditar de vez em quando. Isaías 41:10 diz assim: não temas, Deus falando com Isaías e fala conosco também, não temas, porque eu sou contigo, não te assombres, porque eu sou o teu Deus, eu te fortaleço, te ajudo, te sustento com a minha destra fiel. Isaías 41:10. No 13 da mesma passagem, o texto diz assim: porque eu, Senhor, teu Deus, te tomo pela mão direita e te digo, não temas, porque eu te ajudo. Quando nós estamos passando pelos conflitos da vida, pelos momentos difíceis que nos causam medo, nos trazem decepção, frustração, nós precisamos ouvir a voz de Deus. Para quem está anotando, Isaías 41:10 e 13. A voz de Deus, a voz suave de Deus. O encontro com Deus revelou para Elias que ele não estava sozinho naquele momento. Deus se importava com ele. E por isso, o texto diz que ele saiu da caverna. Ele não estava mais querendo fugir. Ele não estava mais querendo se matar. Ele não estava querendo mais que Deus tirasse a vida dele. Mas o tratamento não estava concluído. Faltava ainda um propósito para a vida de Elias. E é nesse momento que a gente percebe o tratamento completo de Deus restaurando o seu servo. Elias saiu da caverna, diz o verso 13, diz assim: ouvindo Elias o cicio tranquilo e suave, a voz branda do Senhor, envolveu o rosto no seu manto e saindo, pôs-se à entrada da caverna.
Elias saiu da caverna e ele ouve a mesma pergunta de Deus. No final do verso 13 é dito novamente: que fazes aqui, Elias? E Elias respondeu tudo igual: Senhor, eu tenho sido zeloso da tua causa, mas o teu povo abandonou a tua aliança, ou seja, Israel está te desprezando. O teu povo derribou os teus altares. Israel não está mais ligando para o culto ao teu nome, derrubou os altares. Israel matou os profetas que o Senhor enviou. Israel não está mais ouvindo a tua voz, não quer mais ouvir a tua palavra. 3 queixas de Elias. E Deus vai responder para Elias com 3 propósitos na vida dele. Nós já vamos ler esses 3 propósitos. Mas quando eu estava meditando nessa passagem, eu me lembrei daquela passagem de Pedro e Jesus. Quando Jesus disse para Pedro: Pedro, antes que o galo cante, tu me negarás 3 vezes. E aconteceu exatamente isso. Pedro negou Jesus Cristo 3 vezes. Porém, depois que Jesus ressuscitou, Jesus se reencontrou com Pedro e fez 3 perguntas para Pedro. Pedro, tu me amas? Pedro disse: te amo, Senhor, então apacenta as minhas ovelhas. Pedro, tu me amas? Senhor, tu sabes que eu te amo, então apacenta minhas ovelhas. Pedro, tu me amas? 3 vezes. Pedro negou Jesus 3 vezes. Jesus conversou com Pedro, fazendo 3 perguntas para ele, para que ele afirmasse novamente, ou reafirmasse, ou fortalecesse a sua fé no Senhor. A mesma coisa acontece aqui. Elias tinha 3 queixas. Deus responde para Elias no verso 15: Elias, volta ao teu caminho para o deserto de Damasco. E em chegando lá, olha os propósitos: unge Azael, rei sobre a Síria. Um propósito. A Jeú, filho de Ninzi, ungirás rei sobre Israel. Segundo propósito. E também Eliseu, filho de Safate, de Abel-Meolá, ungirás profeta em teu lugar. E ele continua dizendo: quem escapar à espada de Azael, Jeú o matará. Quem escapar à espada de Jeú, Eliseu o matará. Sabe, meus irmãos e irmãs, Elias imaginou que aquela vitória no Monte Carmelo seria a conquista da guerra. A guerra havia acabado. Deus estava mostrando para Elias: não, Elias, aquela vitória no Monte Carmelo foi a primeira batalha. Você se frustrou porque você imaginou que aquela derrota, aquela vitória ou a derrota dos adoradores de Baal seria definitiva naquele momento. Não. Deus tem o seu tempo para todas as coisas, tem um momento certo para realizar a sua obra, desenvolvê-la e concluí-la. E Elias fazia parte desse projeto. O que ocorreu no Monte Carmelo não foi o fim, foi o começo. O trabalho de Elias não estava concluído. Ele precisava ungir o rei da Síria, o rei de Israel e o profeta no seu lugar. E esses 3 homens derrotariam os inimigos de Deus. Sabe, o que nós aprendemos é que, por vezes, diante das decepções da vida, nós fugimos da realidade e nós desistimos de fazer aquilo que nós fazíamos antes. Nós desistimos de sermos úteis, de sermos bênção. E o nosso trabalho ainda não está concluído, porque nós ainda estamos vivos. Ainda há fôlego.
E enquanto houver fôlego, independentemente das decepções da vida, se andarmos na presença do Senhor, se buscarmos a sua face, esse encontro com Deus transformará a nossa vida de tal maneira que Ele não somente retirará do nosso coração esses sentimentos desajustados, mas como colocará um propósito para nós sermos bênção, para nós sermos úteis, para nós continuarmos fazendo aquilo que Deus quer que nós façamos até o último segundo da nossa vida. O salmista diz assim: cantarei ao Senhor enquanto eu viver. Enquanto eu respirar, continuarei cantando ao Senhor. Cantarei louvores ao meu Deus durante a minha vida. Nós estamos vivos. Como orou Armém na oração de intercessão, Deus abriu esse dia para nós vivermos. Deus fez os nossos olhos abrirem para que nós, de acordo com as condições e potencialidades que nós temos, nós façamos coisas, tenhamos ânimo para fazer coisas que glorifiquem o nome dEle. E uma coisa que nós precisamos nos lembrar: quando nós levamos Deus a sério, quando nós levamos o culto de Deus a sério, como Elias, como aconteceu com Elias, quando nós ouvimos a voz de Deus, mesmo que nós enfrentemos decepções nessa vida, nós nunca estaremos sozinhos. Além da presença de Deus, Deus disse a Elias no verso 18, capítulo 19: também conservei em Israel 7.000, todos os joelhos que não se dobraram a Baal, e toda a boca que não o beijou. Vale a pena andar na presença de Deus. E na medida em que nós andarmos na presença de Deus, nós aprenderemos a não alimentar expectativas irreais sobre a nossa vida. Elias achou que a batalha do Monte Carmelo tinha sido final, a guerra já estava concluída. Não. Da mesma forma, na nossa vida pessoal, no nosso processo de santificação, na nossa vida familiar, no nosso relacionamento com os nossos familiares, na nossa vida profissional, aqueles que ainda trabalham, né, ou pretendem trabalhar, nós ainda temos muito o que fazer e é importante não alimentarmos expectativas irreais, achando que as pessoas farão para nós algo que elas não farão. Precisamos aprender a lidar também com o desânimo. E essa história, a meditação na vida de Elias, nos mostra essa realidade. Precisamos, pela misericórdia de Deus, andar na presença do Senhor, ouvir a sua palavra. Eu estava conversando com o irmão agora, e ele me disse: pastor, eu faço o plano anual de leitura da Bíblia. Eu falei: que bênção, meu irmão, que bênção. Todos os dias eu leio lá os trechos que estão elencados, para que até o final do ano, depois de 365 dias, eu consiga ler a Bíblia uma única vez. Talvez você não consiga ter esse ritmo. Eu disse para ele, eu falei: olha, eu já fiz isso, hoje eu não faço mais, hoje eu faço diferente, né? E expliquei para ele como eu faço, né? Cada um vai ter o seu ritmo, cada um vai ter a sua maneira de ler a palavra de Deus, mas é importante nós termos a palavra de Deus diante dos nossos olhos e lermos essa palavra para fixarmos na nossa mente e no nosso coração, porque o salmista diz que a palavra do Senhor é perfeita e restaura a alma. E a nossa alma, por vezes, em função dos nossos sentimentos desajustados, ela fica abatida. Que Deus nos ajude a aprender com a vida do profeta. Elias
era um homem semelhante a nós, né? Como disse Tiago, semelhante a nós, sujeito aos mesmos sentimentos. E assim como ele experimentou no passado, nós também podemos na nossa vida experimentar a restauração de Deus quando ficarmos frustrados, desanimados. Né? Precisamos estar com ouvidos atentos para ouvir a voz suave, mansa, doce de Deus. Deus não vai se revelar na agitação, naqueles fenômenos intensos, quando a nossa alma estiver dividida. Vai falar docemente ao nosso coração, né? E assim restaurar a nossa vida para nós continuarmos realizando a sua vontade, renovando as nossas forças nele e sendo úteis, sendo bênção onde ele nos colocar. Que Deus aplique a sua palavra no nosso coração para a glória dele. Amém.